Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta o João. Olá, João. O João é um homem muito dado à natureza. Não é por causa disso que estamos aqui a gravar na Serra da Freita, é apenas coincidência. Não é bem coincidência, sendo que ambos vivemos aqui muito perto, já agora recomendamos vivamente. Mas estava a dizer, o João é um rapaz bastante dado à natureza, já fez 1 milhão de caminhadas mundo fora. E vamos falar de uma das caminhadas mais fixes que ele já fez. O João foi à Geórgia, fez uma caminhada para Mestia ou em Mestia. De Mestia até o Chguli. De Mestia até o Chguli. O João era para ir à Geórgia e a outro país, ao Azerbaijão, à Arménia, e acabou por ficar só na Geórgia. Vamos já descobrir porquê e o que é que acabou por apaixoná-lo neste país e nesta caminhada em particular. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, João. Olá, Pedro. Estou-me a rir porque é sempre um bocadinho estranho uma pessoa entrevistar um amigo. Há sempre aquele ar de formalidade, quando no fundo há muita informalidade. Tu foste à Geórgia, pai, há 1 ano. E o que é que... Sabes que é um país acerca do qual eu já ouvi falar muito bem, mas mais pelo urbano. Acho que Tbilisi é uma cidade muito bonita, mas já me contas. Mas não tinha ideia também, ainda por cima sendo um país particularmente pequeno, não tinha ideia que também tinha muito mais além de umas aldeiazinhas e umas cidades fixes. O que é que te fez ir para lá? Qual é que foi a ideia original? Olha, a ideia original, na verdade, era fazer uma viagem pelo Irão. Eu fui com a Marta e nós queríamos fazer uma viagem pelo Irão. Nessa altura ainda estava um bocado complexo por causa do tema Covid, e a Geórgia era um dos sítios onde se podia ir com facilidade, e nós acabamos por andar por ali a ver à volta. Já tinha ouvido dizer que a Geórgia era daqueles sítios onde o turismo ainda não tinha chegado, de certa forma, e isso, como é óbvio, é logo um atrativo por si só, e acabou por ser... Bem, porquê? Não, mas porque eu sei porquê, mas ao mesmo tempo gostava de te ouvir dizer porquê. É sempre fixe estar num sítio onde, para além de tu estares lá, não está assim tanta gente, dá sempre para apreciar um bocado mais, e em teoria, sítios com menos turismo acabam por ser talvez mais puros, as pessoas estarem menos acostumadas, são mais elas próprias e não o produto daquilo que se tornaram por a quantidade de pessoas que por lá passaram antes de nós, e de facto foi isso. Nós estivemos lá numa altura em que não estava quase ninguém. Nas cidades ainda se viam alguns turistas, obviamente viam-se muitas pessoas em Tbilisi principalmente, mas notava-se que ainda existia aquela pureza de não quererem e não estarem preparados nem para explorar aquilo que nós podemos dar economicamente ao país, de certa forma. E essa pureza era uma coisa que nós queríamos e que nos atraía, e mais do que as cidades, ao contrário de ti, eu tinha ouvido falar bastante da Geórgia, precisamente pela parte natural e pelas montanhas, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, e por isso decidimos ir até lá. Ok, então o vosso plano original era fazer Geórgia e Arménia, e chegaram a Tbilisi e ainda perderam algum tempo na cidade? Nós chegamos a Tbilisi e na verdade acho que perdemos logo a ideia de ir à Arménia. Era uma coisa que não estava assim bastante impregnada em nós queríamos curtir um bocado e tínhamos 1 mês, e tanto eu como a Marta temos aquela cena de tentar viajar com calma e aproveitar bem os sítios onde estamos, e percebemos logo que 1 mês não ia dar para aquilo que nós queríamos, portanto não valia a pena estarmos a programar ir a outro país, mesmo que estivesse lá ao lado. Só para dizer que foram mais um país. Só para dizer que fomos mais um país. E também, sinceramente... Tu não sentes muito essa cena de ir a um país já foste várias vezes à Guatemala só por ir, não foi? E ao Peru e assim, e porque era líder de viagens, mas sim, não sinto nada. Por exemplo, eu estou cheio de saudades de voltar à Guatemala e quero muito voltar num futuro próximo. E sim, sentimos isso logo na Geórgia, até porque aquilo que nos atraía mais na Geórgia não tinha na Arménia, que eram as montanhas. Era um país um bocado mais desértico, com uma cidade ou outra interessante, e claro, culturalmente de certeza que interessante também, mas rapidamente saiu da nossa ideia. Ok, e como é que é Tbilisi? Olha, eu não sou... Ou Tbilisi, eu também não sei se é Tbilisi ou Tbilisi, mas acho que é mais Tbilisi.
Eu em Tbilisi acho que senti e consegui expressar mais, melhor que de qualquer outra vez, o porquê de eu não gostar muito de cidades. Eu não sou muito de cidades e de facto sinto-me desconfortável porque sinto que não sei desfrutar de uma cidade tanto como sei desfrutar de uma montanha. Eu acho que de qualquer outro sítio na natureza, em qualquer outro sítio na natureza nós facilmente somos vislumbrados por aquilo que temos à nossa frente e é fácil interpretar e valorizar aquilo que estamos a ver e para mim numa cidade há tanta informação, tanta coisa a acontecer que eu tenho dificuldade em saber como curtir aquele sítio onde eu estou. E na natureza não, basta estar a olhar e já estou a curtir. Na cidade não. E de facto, embora tenha curtido o Tbilisi, estivemos lá com uma portuguesa, a Sara, brutal, que nos Que eu orientou. conheci casualmente na praia quando andava a vender livros, acho que disse. E ela andou lá connosco e mostrou-nos uma coisa ou outra, mas de facto, principalmente quando andávamos sozinhos, eu sentia que estava ali a mais, não sei. Mas não sentes também que, e nós já falamos disto outras vezes, eu e o João já fizemos algumas viagens juntos, na verdade foi só Guatemala e Arábia Saudita. E eu, tipo no FIFA, quando há os jogadores com as suas forças, uma é a velocidade, outra é a resistência, coisas assim, daí eu sou mais, se calhar mais de cidade, mas também gosto de natureza, obviamente, e tu, como já dissemos, és mais de natureza, apesar de até gostares de cidades. Mas uma cena que eu curto é o quadro humano que, além de, é muito fixe ver monumentos e ver prédios também, mas uma cena que tu não acabas por não ter muita natureza e não tens muitas pessoas... Eu não sei ver monumentos. Para mim é tipo, cheguei a um sítio, eu lembro-me que assim, a vez que isso mais me impactou foi uma vez que eu fui a Londres antes de ir para a Islândia e tive uns dias com o meu primo nos arredores de Londres e curti bué, se bem que mesmo assim é bonito, mas não é nada especial. Eu lembro de estar em Londres com um amigo a andar de bicicleta e ter curtido bué, porque estava com esse meu amigo, um sul-africano que eu tinha conhecido no Peru há uns anos atrás, e no dia a seguir fui sozinho para o centro de Londres, saí no metro no Palácio de Buckingham, caminhei até ao Big Ben e fui-me embora, porque estava a detestar aquela merda e sentia que não fazia sentido nenhum o que eu estava ali a fazer e estava-me a sentir desconfortável. E no dia anterior tinha curtido bem, não tinha visto monumento nenhum, só tinha curtido porque estava com aquele meu amigo e porque ele estava-me a dizer que aquele é o parque onde não sei o quê, não sei o que mais. E se houver ali uma conexão humana, mas mais se calhar mais próxima de mim e não tanto só aquela cena de estar a ver ali pessoas, uma história, uma ligação, eu consigo curtir. Se não houver, se eu estiver lá sozinho, tenho mesmo muita dificuldade. E é um bocado o que eu senti em Tbilisi. É uma cidade altamente, há muita cultura, há muitas coisas a acontecer, mas dei uma volta por lá num dia e por mim no dia a seguir podíamos ir embora. E eu ando do pessoal, porque é uma cidade que, assim, a placa europeia separa, acho que está ali entre, talvez no Rio Bósforo, na Turquia, mas para todos os efeitos a Geórgia é a Europa, não é? É a Europa, sim. Mas sentes ali uma mistura tipo meio Rússia? Eu nunca fui e tenho alguma curiosidade. Sim, existem aquelas típicas construções da União Soviética e nós por acaso nós andamos à boleia, andamos de autocarros, alugamos um carro e numa das vezes que quando alugamos o carro passamos por uma cidade industrial tipo estilo russo e curti bué, tipo passar por lá e fiquei com vontade de explorar um bocado mais. E tu perguntaste-me o quê? Como é que é a vibe? Tipo, sentes que há ali uma mistura entre a Europa e a União Soviética, se é mais... Muito, sim. Acho que as pessoas são bem diferentes de nós. Existe ali uma noção de estilo completamente diferente da nossa. Eu lembro-me de estarmos lá num parque e essa cena curti. Fomos a um parque qualquer, já não me lembro do nome, foi o sítio que eu mais curti na cidade e foi um daqueles sítios onde nos sentamos só a olhar para o que é que estava a acontecer. E era engraçado porque havia pessoas de cabelo cor de laranja e vermelho e azul, uma miúda que estava lá sozinha a mamar uma chupeta. Uma miúda, tipo adolescente. 20 e tal anos talvez, e assim malta com um estilo bem diferente e achei engraçado aquilo e achei que as pessoas lá tinham mais liberdade em, sei lá, senti isso, que as pessoas estavam mesmo, tipo, cada uma tinha o seu estilo e para mim aquilo
estilos bué de estranhos na minha percepção daquilo que nós estamos habituados a ver aqui, e para eles claramente imagino que não. Mas senti que sim, que era uma cidade cheia de cultura, cheia de identidade nesse aspecto, e muito diferente sei lá, de Lisboa, por exemplo. Ok. E com muito essa vibe russa, sem dúvida. Na verdade, as pessoas, quando falavam para nós, falavam sempre em russo e perguntavam sempre ruski, e nós não falávamos russo, portanto, provavelmente todos eles sabiam falar russo. Acredito que não seja muito diferente, já não me lembro sinceramente se é muito diferente do georgiano. Sim, acho que é assim que se chama. Sim. mas já há muito aquela cena, todos fora das cidades. Estavas a falar daquela parte cultural. Eu gosto mais dessa parte cultural humana fora das cidades, porque acho que é mais fácil de apreciar e há menos coisas a acontecer, portanto é mais fácil de estar a ver as coisas que estão a acontecer à nossa volta. E logo é um país interessante, porque tirando aqueles prédios que são aquela identidade soviética, depois fora disso todas as ruelas, as casas eram todas muito semelhantes, mas muito diferentes daquilo que era, imagina aquilo que era na União Soviética. Todas eram iguais umas às outras, mas eram todas uma casa com 2 andares, bastante grande, bastante fixe, bem tratadas, com um campo, aquilo era tudo campos, e todos tinham cultivos e animais, e principalmente vinhas e vinhos. Acho que é o país, historicamente, onde inventaram o vinho, pelo menos é o que eles dizem, e de facto, culturalmente, nós somos caucasianos, e a zona das montanhas da Geórgia é o Cáucaso, portanto acho que nós, em termos históricos, temos a nossa origem naquela zona. É uma zona com muita história, há pouco investimento na arqueologia, portanto não há assim tanta coisa para ver, mas de facto, a certa altura conhecemos lá uma pessoa que nos falou sobre isso, e era interessante porque tem uma história muito antiga, e de facto acho que tem muito orgulho no vinho deles, tem milhares de castas diferentes. E é bom o vinho? Pá, o vinho, eu gosto mais do nosso vinho. Na verdade, os vinhos que eu bebi lá, gostei mais dos vinhos caseiros do que dos vinhos de garrafa, o que é engraçado. E por acaso temos uma experiência fixe já no final, em que estávamos a tentar, tínhamos estado nessa caminhada que já vamos falar, na zona das montanhas, depois acabamos por sair dessa zona e ir para outra, e aí andamos às boleias, perdemos uma última boleia, já era tarde, portanto já provavelmente já não íamos conseguir apanhar boleias para o sítio onde queríamos ir, decidimos ficar numa outra cidade maiorzita a dormir, e no dia seguinte voltamos à boleia, mas acabamos por demorar um bocado de tempo. Chegamos a um lugar que eu já não me lembro do nome, mas era muito recôndito, e depois no dia a seguir voltamos a andar às boleias para ir para outra zona das montanhas, e não conseguimos, porque não estavam a parar carros. Entretanto, quando parou um carro, um senhor super simpático levou-nos com ele um bocado, mas depois pediu-nos, eram para aí 10 da manhã, pediu-nos para ir até a casa de campo dele. Ele tinha vivido em Tbilisi, mas agora estava-se a mudar para essa casa, ainda estava em construção, e ele tinha vinho caseiro, e basicamente passamos a manhã a beber vinho dele. De manhã, uau. Yeah. Não só vinho. A Marta também, a Marta não é muito de beber. A Marta não é muito de beber, bebeu menos do que eu, claramente, mas também bebeu. Tinha vinho branco, tinha vinho tinto, e ainda trouxe uma garrafa de vinho dele, ainda bebi há pouco tempo. E para além disso tinha outra cena. Era aquela que tu uma vez em tua casa. Tinha outra cena que era chacha. Chacha, sim. Que é tipo a aguardente deles, e portanto provamos isso tudo às 10 da manhã. Eles comem muito queijo, eu infelizmente não gosto de queijo, portanto era mais vinho do que queijo, e portanto correu bastante bem. Podia ter corrido mal, mas não correu bastante bem. Mas depois disso ainda nos quis andar lá a mostrar mais uma zona ou outra, um terreno que ele tinha à beira do rio, onde tinha pensado construir não sei o quê. Entretanto era tipo 1 da tarde, nós tentamos outra vez andar à boleia para as montanhas, não passavam praticamente carro nenhum. Mas aqui situa-me, tu aqui já tinhas saído de Tbilisi, obviamente, mas estavas ainda a caminho da... Isto já foi no final da viagem. Já no final, depois da caminhada. Depois da caminhada, tanto que depois não conseguimos ir para essa zona, acabamos por voltar para trás, e pronto, perdemos essa oportunidade, mas ganhamos essa experiência brutal de estar a beber vinho às 10 da manhã com essa malta. E o país é todo fora dessas cidades assim um bocado maiores, e dessa cidade industrial, é todo muito
campesina, são campos em todo lado, é fixe. Então tu saíste de Tbilisi e foram em direção... E fui até outra zona nas montanhas também que se chama Kazbegi, bem perto de Tbilisi, muito bonita, e nessa zona, Kazbegi, há um monte, que é o Monte Kazbek, que é um vulcão coberto por neve, com 5.000 metros de altitude, mesmo na fronteira com a Rússia. Aliás, nós chegamos a ir visitar a fronteira da Rússia, e fizemos aí também uma caminhada. Aliás, fizemos 2 caminhadas, ficamos hospedados num hotel brutal de montanha, com piscina interior e jacuzzi e não sei o quê, e fizemos uma caminhada no dia a seguir, que subimos até uma zona que eles chamam o glaciar, que é o início do glaciar do Monte Kazbek, e foi super duro porque são quase 1500 metros de subida, de diferença de altitude. Ficamos lá a dormir nessa noite, passamos muito frio e no dia a seguir descemos esses 1500 metros, foi bastante duro. E depois desse dia fomos para outra zona aí perto, também em Kazbegi, para uma aldeia chamada Juta, que nem sequer tinha tipo estradas para os carros passarem, era só caminhitos de pastores. Tinha também lá Tipo aldeia mesmo, tipo estas aqui na Serra da Freita? Diferente porque não tem estradas sequer. Okay. O carro deixou-nos super longe, nós tivemos que ir, e depois aquilo não tinha indicações nenhumas, nós andamos às voltas na aldeia até encontrar o sítio onde íamos ficar. Lá encontramos e depois aí fizemos outra caminhada. Essa zona perto de Juta eles chamam as Dolomites da Geórgia, porque de facto tem umas montanhas. As Dolomites sendo umas montanhas na Itália. As Dolomites são umas montanhas na Itália, aquilo tem umas montanhas mesmo com um formato super parecido, e nós tínhamos a ideia de sair daí e fazer uma caminhada de um dia que ia ter a outra aldeia do outro lado dessas montanhas, mas nessa altura chegamos a uma zona, aquilo, lá está, ainda foi mais ou menos nesta altura, maio talvez, e ainda não tinha descongelado tudo, portanto nem sequer conseguimos fazer a caminhada. Chegamos a um ponto, tivemos que voltar para trás porque ainda estava tudo cheio de neve e não dava para passar. E assim, só depois dessa zona ainda fomos a outra zona da Geórgia e estivemos num parque brutal, já completamente diferente desta zona montanhosa, chama-se Vaslovani. Alugamos um Lada, que é um carro. Lada, ok, tinha que ser. Um carro russo. Eles têm os Nivas e os outros, que já não me lembro do nome, mas nós alugamos um Lada Niva, que são os 4x4, são tipo uns mini jeeps, e andamos nesse parque de Vaslovani, também espetacular, mas era tipo meio desértico. Nessa zona desse parque de Vaslovani tivemos 4 dias, acho eu, com o 4x4. Pá, aquilo era engraçado porque isto sim já era na fronteira com o Azerbaijão, se não me engano, e as fronteiras eram guardadas por polícias, aquilo havia bué de controle, e nós basicamente andamos pelo parque e em cada sítio havia não haviam estradas marcadas, tinhas que ir mesmo 4x4, e tinham guardas espalhados por todo o parque para controlar as fronteiras. E aquilo, ao final do dia, nós vimos isto no primeiro dia e depois nos outros dias, e acabamos por ter sorte, mas nos outros dias não cometemos o mesmo erro. Mas basicamente no último dia, já mesmo na hora do pôr do sol, estávamos a conduzir e começou a chover, e choveu todos os dias ao pôr do sol, e mal começava a chover, aquilo tipo inundava-se tudo e ficava cheio de lama, e aquilo é um 4x4, mas não é um 4x4 assim tão bom, e basicamente nós estávamos para aí a 200 metros do sítio onde íamos ficar a dormir, mesmo na fronteira, numas cabaninhas. O carro tinha uma tenda, ficámos a dormir na tenda, em cima do carro. Só que a certa altura aquilo começa a chover, as estradas ficam logo cheias, as estradas de terra ficam logo cheias de lama, e não conseguimos conduzir o carro. Ok. Tipo, nós estávamos a conduzir e o carro começou a andar de lado, e basicamente fomos até ao sítio onde paramos de lado. Sério? Tipo, andar para a frente a tentar puxar o volante, e nós não temos experiência, e o carro foi literalmente assim, de lado até um certo sítio. Depois lá apareceu um gajo que nos ajudou, lá conseguimos sair dessa encrenca, depois lá conseguimos conduzir um bocadinho até o sítio onde ficamos a dormir, e no dia a seguir estava tudo seco, ficamos tranquilos. Depois no outro dia continuamos a conduzir por lá e descemos um vale, e de repente começou a ficar tarde, começamos a ver tipo que ia chover, e lá tivemos que ficar lá no vale, no meio do nada, numa zona que tinha avisos para ter cuidado com os ursos, e nós
provavelmente não vão aparecer ursos. A verdade é que depois deixamos o carro num sítio, de facto, ainda bem que não conduzimos mais, porque teria sido impossível, íamos ter ficado empancados num sítio qualquer. E fizemos uma caminhada depois da chuva ter parado um bocado e já está tudo enlameado. E pai, a 15 metros do sítio onde tinha o carro, tinha uma pegada de um urso gigante. Tinha acontecido há pouco tempo, porque a pegada estava super clara, tinha chovido, estava com lama. Eventualmente, se tivesse sido no dia anterior, provavelmente lá não estaria. Infelizmente não vimos urso nenhum, mas sim, aquilo tem ursos, lobos, tem uma série de cobras venenosas, vimos uma série de cobras, não sabemos se são venenosas ou não sabemos identificá-las, mas foi altamente essa experiência de ter alugado esse carro mítico dessa zona, embora seja russo, ainda são carros que se vêem muito. Sim, eu penso em Lada e penso logo em Europa do Leste, no geral. É Lada, não é? Sim. Aqueles, acho que era tipo feito em série. Sim. Era... Até a primeira viagem que eu fiz assim fora da Europa foi no Egito, e até no Egito os táxis eram todos Ladas. Neste caso era um Lada Niva, esses tais 4x4. E pronto, no dia a seguir tivemos que voltar para Tbilisi e deixar lá o carro e seguimos à boleia para esta tal zona, que era a cena que eu mais queria fazer, esta caminhada de 4 dias, e que pode ser menos ou mais, depois dependendo daquilo que tu escolheres fazer, por essa zona de Mestia, que é outra das zonas, a zona talvez mais bonita do Cáucaso, também na fronteira com a Rússia, porque o Cáucaso limita a fronteira com a Rússia, e a cidade principal, a aldeia principal é Mestia, e é caracterizada por... é lindíssimo aquilo, porque tens as montanhas todas à volta, é tudo glaciares em todo lado, e as vilas pequenas ou maiores, mas têm todas umas torres gigantes, que eram torres de vigia e de defesa, e essa zona é conhecida por ter sido independente da própria Geórgia e por ter se mantido independente mesmo depois de muitas invasões e revoluções, porque eles tinham essas torres que conseguiam usar para proteger estas aldeias. É uma paisagem brutal. E esta zona da Geórgia, ao contrário de outras onde eu já caminhei, como por exemplo os Andes no Peru, é relativamente baixa em termos de altitude, comparando com os Andes, o que faz com que tu, quando estás a caminhar, não tens, ou pelo menos não tens, sintomas tão graves da altitude, e não está frio também. Não está tanto frio, não tens sintomas tão graves de altitude e estás super perto das montanhas e dos glaciares, e é lindíssimo. E tu todos os dias, caminhavas todos os dias e depois acabas de ficar numa aldeiazinha? Nós fomos até Mestia, fomos de autocarro, e era o ponto principal, o início dessa caminhada, que depois ia até o Cheguli, que é outra aldeia, mas aí essa mesmo no meio do nada, e fomos, acho que foram 3 noites, ao quarto dia chegamos ao Cheguli, e em todas as noites ficámos numa aldeia diferente, portanto, depois tu tinhas várias opções, podias fazer caminhos mais longos ou mais curtos, nós escolhemos sempre o caminho mais longo, acabamos por caminhar sempre 20 e tal km por dia, e sim, saías de Mestre, que é esta aldeia grande, e depois ficavas em sítios mesmo pequenos, tipo 6 ou 7 casas, todas com este mesmo tipo de construção que via-se ao longo da estrada, e ficávamos em casa das pessoas. E orientavas-te como? Aquilo também interessados os caminhos? Mais ou menos, nós tínhamos aplicações que nos mostravam o caminho, e íamos seguindo mais ou menos o tracejado, ou afastamos um bocado o caminho uma outra vez, mas é relativamente fácil, e é lindíssimo. Um bocado exigente, porque apesar de não teres muita altitude, tens que subir e descer muito. Lembro que no segundo dia nós começamos logo o dia com uma subida, aquilo eram 6 km, mas em 6 km subimos mais de 1000 metros de altitude, foi super duro, e pronto, e como estava a dizer, nós ficámos em casa das pessoas, mais ou menos preparadas para nos receber. É tudo muito barato, na verdade, nós pagámos tipo 10, 15 euros para ficar lá, para jantar, para o pequeno almoço, e eles ainda nos davam um saquinho com um almoço. O meu problema é que eu não gostava de queijo, não gosto de queijo, e eles tinham queijo em tudo, tanto que eles fazem o próprio queijo, têm os próprios animais, têm os próprios cultivos, aquilo é tudo
de lá, tudo caseiro. E como eles fazem o queijo em casa, pá, as casas cheiravam todas a queijo. E no último dia, eu lembro-me que nós chegamos a uma aldeia antes de chegar ao Cheguli, e aquilo tinha tipo 2 sítios para ficar, um sítio assim com um aspecto já mais turístico e fixe. E eu pensei, aposto que ali se come coisas boas que não com queijo. Só que a Marta estava numa, vamos ficar naquela casa, tínhamos conhecido umas pessoas que iam ficar numa casa mais barata, mas tipo 50 cêntimos. E já tinha ficado com a ideia, a Marta já tinha ficado com a ideia que queria ficar lá, e eu fiquei meio fodido porque a casa tresandava a queijo, era horrível, e pá, eu não consegui comer nada porque tinha tudo queijo, e mal me deitei na cama, a cama partiu-se a meio, a casa era tipo assim de lado, tipo não ias pelo corredor, quase ias assim a descer, e opá, a senhora não falava uma palavra de inglês, era tudo por sinais, mas foi muito, muito fixe. Ok, altamente. Eu geralmente no final de cada episódio costumo sugerir o próximo vídeo, e é sempre um vídeo da Metamorfose, mas excepcionalmente... Tu já tens vídeos no YouTube da Geórgia? Possivelmente nesta altura já terei vídeos no YouTube da Geórgia. Vamos esperar que sim, também isto sairá daqui a umas semanas. Portanto, aguentem no vídeo até ao fim, e se calhar eu devia ter dito isto no início, mas não disse. Se só estão a ouvir, vão perder se calhar algumas imagens também que eu fui demonstrando ao longo deste episódio da Metamorfose, mas pronto, olha, vão ter que ver tudo de novo, ou então não vejam e simplesmente vejam o vídeo do João. João, obrigado pela partilha mais uma vez, deixaste-me com vontade de lá ir. Epá, eu contrariamente a ti, eu tenho um bocado aquela cena de ir aos países, não é tanto para dizer que fui a mais um, mas é para sentir que estou num diferente, porque há sempre uma diferença ou outra, e gostava de perder aí algum tempo e ir à Arménia, Azerbaijão e Geórgia. E a Geórgia realmente é um país que me tem suscitado lentamente, também não vou dizer que estou louco para lá ir, mas pequenas histórias destas dão-me um bocadinho mais de vontade de conhecer. E lá está, eu tenho a ideia que Tbilisi é capaz de ser uma cidade do caraças. Um sábado à noite lá. Acho que ias curtir Tbilisi, é. E acho que um sábado à noite lá é capaz de ser porreiro. Meus amigos, se curtirem este episódio e querem ver muitos mais, são daqueles que estão habituados a ver tudo de graça na internet. Eu percebo, eu não sou patrono de muitos projetos, sou de alguns, mas a Metamorfose, pá, precisa de vocês. Todos os meses eu perco, pá, 10 ou 12 patronos, que é uma porcaria. Considerem ser patronos, podem fazê-lo em patreon.com/metamorfoseambulante, apenas 2€ por mês, não é muito. Subscrevam o canal. Há uma maneira mais indireta de apoiar a Metamorfose, que é comprando os meus livros. Eu tenho 3 livros de 3 viagens. Uma de Portugal a Singapura por terra, 20.000 km à boleia, 30.000 transportes públicos. Foi a minha primeira grande viagem e nota-se, na medida em que há aquela paixão por aquela primeira aventura. Depois fiz uma viagem de Portugal à África do Sul de bicicleta e finalmente uma viagem do Panamá ao México, à boleia, sempre sem pagar transporte nem alojamento. Podem comprá-los em daquiali.com. Se quiserem seguir as aventuras do João, podem fazê-lo no Instagram em Follow the Sun Travel. O João vai acrescentando aventuras todos os anos, algumas. E quanto a mim, podem seguir as minhas próprias aventuras. Eu não vou acrescentando assim tantas, até porque agora tenho um pequeno rebento, que é o Noé, e então as coisas mudam um bocado. Mas não, podem fazê-lo no Instagram em Pedro on the Road. Vemo-nos para a semana, a menos que estejam a ver isto na terça-feira do mês. Neste caso, vemos daqui a 2 semanas. E João, vemos para a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.